Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Felipe Chernicharo, faço parte do grupo Redes de Computadores e estou aqui para mostrar para vocês o nosso projeto, o Mosquito Killer. Bom, foi um projeto que a gente pensou numa temática ligada à saúde, então a gente pensou num game onde a gente matasse, o objetivo é matar mosquitos da dengue, né? Esse temido mosquito da dengue. Então vou mostrar aqui para vocês como saiu o jogo, né? Bom, já carregou, tá aqui, basicamente você tem mosquitos. E eles vão aparecendo, ó. Você clica em cima do mosquito, se clicar fora nada acontece, clicou no mosquito, o mosquito desaparece. E a cada vez que você clica no mosquito, ó, você ganha pontos aqui, ó. 3 mosquitos, 4, 5, 6 e assim vai. Outra coisa, a cada rodada, ou seja, quando você limpa a tela, mata todos os mosquitos, uma nova rodada é iniciada e mais mosquitos aparecem. E esse número de mosquitos vai aumentando, ou seja, quanto maior a rodada, né, mais difícil vai ficando, né? Mais mosquitos você tem para matar. Agora, por exemplo, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 mosquitos, né? E depois vão ter 7. Só que eu acho que aqui no 7 eu limitei. Aqui eu acho que ele já não cria mais. Bom, já deu para entender a lógica do game, né? Você ir matando os mosquitos e sobrevivendo, né? E bom, vou deixar ele zerar aqui pra gente ver como é que é o game over. Pronto, olha. Aí ele mostra a rodada, que é rodada 9, quantidade de mosquitos que a gente matou. A quantidade de mosquitos é como se fosse a pontuação do jogo, né? Então vamos lá, bora pro código compreender. Aqui tem os imports, né? São algumas bibliotecas que eu importei, a biblioteca OS, Handle, e essa biblioteca Pygame é a mais importante com certeza, porque é dentro dela onde acontece toda essa dinâmica do game. Esse aqui a gente está iniciando o Pygame, ou seja, a partir daqui o Pygame já está valendo. E aqui no começo temos algumas variáveis globais, olha, onde eu defino o tamanho da tela, né? Que ele é baseado, ele é um gráfico x, y, né? Com dois eixos, né? E aí dentro desse x e y que a gente acha toda nossos posicionamentos. Eu preparei essa coisinha, esse gráficozinho aqui, mais ou menos para a gente entender a tela, né? A tela ela funciona assim, aqui no canto superior à esquerda a gente tem a posição 0, e conforme a gente vai descendo, o eixo Y vai aumentando, e conforme a gente se movimenta para a direita, o eixo X vai aumentando. Então ali no meu caso, eu criei uma tela com 400 de Y e 500 de X. Então assim a gente acha os posicionamentos, né? Eu fiz alguns exemplos aqui, por exemplo, esse pontinho aqui, que está mais ou menos no centro da tela, né? Não está exatamente, mas enfim, ele... Se fosse o centro da tela, seria essa medida aqui, né? 250 no eixo X, bem no meio de 500, e 200 no eixo Y, bem no meio de 400. Acho que já deu para entender, né? Esse cara aqui embaixo, por exemplo, olha, teria um X menor do que esse, que está mais para a esquerda, porém o Y dele, ó, esse valor 360, já é maior, né? Porque ele está mais para baixo. Então é um gráfico cartesiano, sendo que o nosso Y ele cresce para baixo, né? Quem lembra das aulas de desenho, aula de matemática, né? O Y era para cima, eu acho. Eu já não lembro tanto. Então vamos lá, vamos continuar falando. Aqui são coisas importantes, né? Esse aqui é o nosso contador de rodadas, que é iniciado em 0, o nosso cronômetro, que é iniciado em 14, e aqui a quantidade de segundos de bônus que a gente tem a cada rodada que a gente passa. Vou diminuir um pouquinho aqui, eu acho que estava muito fácil, vou diminuir agora, o bônus é 3, o bônus é menor. Esse bônus ele é acrescido, né, ao seu tempo cada vez que você passa de uma rodada. Então aqui é a quantidade de mosquitos, isso aqui vai aumentando, né? Tá, posicionamento da tela, então vamos lá. Aqui, olha, é onde eu defino o tamanho da tela através dessa função aqui, né, do Pygame, né, pygame.display.setMode, e aqui dentro eu passo esses valores de x e y. Eu poderia ter botado os números aqui, mas eu preferi abstrair eles aqui em duas variáveis. Aqui é o header, né, o título do nosso game, que fica impresso ali em cima. Você pode escolher outra coisa. As fontes que eu usei, com os seus tamanhos, né, se eu não me engano. Tá bom. Aqui é o cursor do mouse, que ele fica lá, ele é um xzinho, né? Então toda vez que quando a gente clica, tem uma lógica mais lá embaixo que eu vou mostrar pra vocês, para ele virar aquele quadradinho, né? Ele é um xzinho e depois ele faz um clic, uma coisinha assim toda vez que você clica, né? Isso a gente programou também. E vamos lá, aqui a gente tem as configurações das caixas de texto, né? As configurações iniciais dela, né? Ali aquele contador de rounds da rodada, o nosso contador de tempo, de mosquitos que inicia em 0, e aqui eu já preparo também o de game over para quando o jogo acaba. Beleza. Aqui a gente usa a biblioteca OS, né?
para poder fazer, para juntar o nome do diretório, que no caso é onde eu tenho minhas imagens, né, com o diretório Assets. Vou mostrar aqui para vocês rapidinho, né, aqui é a nossa imagem de background, que é essa selva aqui, e a imagem do mosquito, esse mosquitão 5. Tem outras imagens aqui, mas que eu já não uso. Cadê? Ele vai abrir? Não sei se ele não está muito afim de abrir, não. Mosquitão 4. Então, é aqui o nosso mosquito, beleza. Vamos voltar aqui para o código, versão final, tá ótimo. Então aqui a gente usa o image.load para carregar, né? A gente passa esse caminho aqui, que na verdade vai ficar o nome da pasta, né, do diretório, depois o nome do arquivo. É basicamente isso que esse OS faz, nada mais do que isso. E aí a gente passa esse path, né, esse endereço, né, da imagem aqui dentro da função .load, né, image.load do Pygame, que é quem vai carregar essa imagem para a gente poder jogar ela na tela. Aí aqui eu também preparei um invert, né, porque ficar os mosquitos todos olhando para o mesmo lado era meio chato, então fiz uma lógicazinha aqui, usei uma função do Pygame que é o transform.flip, para você flipar a imagem. Se ele está olhando para a esquerda, ele passa a olhar para a direita. Eu poderia ter feito isso também no sentido, no eixo vertical, né, tipo ele ficar de cabeça para baixo, só que a gente não quer isso, né, fica muito doido. Aqui a gente carrega a imagem de background também, e bota dentro dessa variável aqui, né, tá ótimo. Então aqui a gente tem a definição das funções, que é onde a mágica acontece, né. Bom, essa função basicamente ela checa a colisão. Você vê que ela recebe um parâmetro click, que é uma variável que a gente vai setando. Cada vez que você clica nessa variável ela muda o valor, mas basicamente ela é uma tupla com dois números, né, um valor x e um valor y. Então para cada vez que essa função é desencadeada, ela é sempre desencadeada cada vez que você clica, essa função é chamada, e aí ela vai comparar se os valores x e y daquele clique que você efetuou, se eles correspondem à posição x e à posição y de algum mosquito dentro do array, dentro da lista de mosquitos, né? A lista de mosquitos fica uma coisa assim, mais ou menos, né? Então vocês podem ver, olha, ela tem 3 valores, cada tupla é um mosquito, né? Essa aqui é um mosquito, outro mosquito 0, mosquito 1, mosquito 2. Aqui, por exemplo, aqui no mosquito 2, a gente vê, olha, a posição x dele é 393, a posição y, e esse 0 é o z. Daqui a pouco eu falo sobre ele, mas basicamente para ver se o mosquito está olhando para a esquerda ou para a direita. Então, beleza. Aqui a gente faz uma comparação do clique, ó, e ver se a posição do clique e a diferença da posição do clique, da posição x do clique, a posição x do mosquito for menor que 18, e se a posição y do clique do mosquito, a diferença for menor que 16, ou seja, o seu clique está bem pertinho ali do centro do mosquito. Então aí é considerado um acerto, um hit. Você ganha um ponto, né? A sua pontuação fica estocada dentro de um array, né? de uma lista. E aí você faz aqui um mosquito.pop, que esse mosquito array é a nossa lista de mosquitos, né? Então cada vez que isso aqui acontece, o mosquito é tirado da lista, ou seja, se a lista, sei lá, tem 6 mosquitos, aí passa a ter 5, e você acertou de novo, passa a ter 4, passa a ter 3, até ter 0 e iniciar uma nova rodada. Bom, aqui a gente tem o criar mosquitos, que é a nossa função que é chamada toda vez que o array de mosquitos fica vazio, toda vez que ele fica com 0 mosquitos, essa lista de mosquitos aqui, essa função é chamada. Depois eu mostro para vocês a chamada dela ali embaixo. Mas basicamente o que ela faz é contar o valor, né, que tem a variável quantidade de mosquitos, né, que ela vai aumentando. Ela começa em 0, depois vai para 1, 2, tal, até um limite que a gente setou lá embaixo, se não me engano é 7. Então, aí, a cada posição, ele vai criando um valor x, um valor y, que são valores randômicos entre 24 e o tamanho da tela menos de 24, né? Aqui no caso esse 24 é para dar uma margem, porque se você deixa de 0 até o tamanho todo da tela, o mosquito às vezes aparece meio fora da tela. Então a gente bota isso daqui para ele ter um campo menor, assim, né? Para ele poder ficar dentro de uma margem dentro da tela. E aqui esse z é só um random entre 0 e 1, ou seja, ele acha ou 0 ou 1 e atribui aqui. Então aqui ele vai montando cada tuplazinha, cada mosquito, e depois dá um append, né? Ele vai e empurra essas tuplas para dentro da nossa lista de mosquitos. E aí povoa, né, a lista de mosquitos daquela rodada. Maravilha. Então agora a gente vai aqui realmente para a parte dinâmica do jogo, que é dentro desse loop while aqui, né? Esse while aqui, isso aqui vai ficar, um laço de repetição que vai ficar acontecendo eternamente, enquanto essa variável aqui for verdade. Você vê que ela por padrão é true, né? E aí em alguns momentos aqui dentro do jogo isso aqui pode vir a ficar false, que é quando esse loop vai ser quebrado, o jogo vai ser encerrado. Então você vê, olha, o Pygame ele fica sempre escutando, né, os eventos que a gente dispara nele, se a gente clica no mouse, se a gente clica alguma tecla, né,
Então ele vai pegar esse evento, né, com evento.get, e vai ficar conferindo. Se esse evento for pygame.quit, ou seja, isso acontece quando você clica naquele xzinho, né, que fica no canto superior assim da tela, para fechar, que os programas todos têm, aí ele seta aquela variável como false e quebra o laço de repetição e encerra o game. Aí aqui dentro desse laço de repetição, né, desse running, a gente tem um outro laço que é o game, que é onde vai acontecer toda a lógica do jogo. Aqui a gente vai fazer registra as posições, né, do mouse, através da função do pygame, o mouse.getPos. Essa função ela sempre retorna uma tupla, né, que são dois valores, um valor x e um valor y, que correspondem ao valor onde você deu o clique ali na tela, a posição no eixo x e no eixo y. Então aqui, olha, eu preparo o pygame para reagir aos comandos do usuário. Primeiro eu comando para fechar, né, caso o cara clique naquele ícone de fechar no canto da tela. E aí ele reage ao mouse. Por exemplo, aqui ele vai verificar se o tipo de evento que está ali na stack de eventos dele for do tipo mouse button down, ou seja, você pressionou o botão do mouse, ele vai mudar o cursor vai ficar diamante, né, aquele cursorzinho que eu falei, e ele vai jogar para dentro da variável click, ó, essa variável click ela inicia como um string vazio, ele vai jogar esse mouse pos, que é essa tuplazinha aqui, né, x e y, e depois vai jogar esse valor aqui do clique, de cada clique para dentro daquela nossa função collision lá em cima, para ver se a clicada do mouse coincide com a posição do mosquito e aí reagir a isso. E aí quando o mouse button up, ou seja, quando você libera o botão do mouse, o cursor volta a ser aquele xzinho inicial. E no final disso tudo, ele mouse.getPressed, ele acrescenta joga aqui para o clique o posicionamento do mouse. Aqui a gente tem uma adaptação, olha, de frames per second, né? O que acontece? Isso aqui, essa iteração, ela acontece muito rápido. São várias vezes por segundo. Então, essa aqui é mais ou menos uma tentativa de fazer o meu cronômetro funcionar dentro do limite de segundos, né? Que ele seja contado, tipo assim, uma vez a cada segundo. Então, o que eu faço? Se eu não fizesse isso aqui, ele ia subir muito rápido, muito rápido o número do cronômetro. Então, o que eu faço? A cada vez que ele passa, que temos uma nova iteração, isso aqui é somado 1. Ou seja, começa com o valor 0, depois vai 1, 2, 3, lá, até chegar no 40. Quando chega no 40, ele quebra o laço e cai nesse fluxo aqui, onde ele diminui 1 do valor do cronômetro, né, do nosso cronômetro de tempo, e faz a renderização do texto, né, com o nosso tempo, e em seguida também a renderização do texto da rodada, né, aqui já com o texto variável, né, junto com a rodada que está valendo na hora, junto com o cronômetro que está valendo na hora e a quantidade de pontos, e vai atualizando isso. Bom, aqui a gente tem as impressões na tela, né, esse stream.bleach. Sempre que você quer printar uma coisa na tela, no Pygame você usa essa função .bleach, que ela aceita uma variável que contém a imagem e depois um posicionamento, que também é uma tupla x e y. No caso aqui, olha, a primeira coisa que eu printo, isso aqui a ordem é muito importante. Primeiro ele imprime o background, depois ele vai botando coisas em cima. Se é o contrário, o background ia cobrir tudo. Então aqui o que acontece? Depois ele printa as caixas de texto. E aí, aqui tem a lógica onde ele vai printar os mosquitos, né? Vai renderizar os mosquitos na tela. Antes de eu começar a usar com mosquitos, né? Quem viu o primeiro vídeo, eu fazia usando círculos, que era mais fácil, né? Então aqui eu tenho a instrução, olha, para ele printar um círculo na screen, né? Que é a nossa tela, o palco do jogo, e na cor cinza. E aqui ele printava nessas posições. Ele pegava a posição lá que o método gerar mosquito criar mosquitos, né? Esse método que é chamado aqui. Ele gera posições randômicas, então ele pega aqui, olha, a posição do primeiro mosquito, a posição X, ou seja, na primeira posição, posição 0, menos isso, e depois a posição Y, menos isso aqui. Desculpa, aqui em cima, né? E aí printa o mosquito lá. E aí depois ele vai conferir. Aqui eu acrescentei uma coisa depois, para fazer o mosquito ficar ou virado para a esquerda ou para a direita, né? Que é aquela terceira posição, aquela variável Z que a gente faz dentro de cada mosquito. Aqui, olha, que ela fica aqui, na tupla do mosquito, que fica aqui no final, que pode ser 0 ou 1. Então, se ela for... Cadê aqui? Perdi. Ah, tá aqui. Se ela for diferente de 0, ou seja, se for 1, o mosquito fica invertido. Se não, o mosquito fica na posição normal. Isso é só para fazer aquela variação direita e esquerda. Então aqui a gente tem as regras da partida, ou seja, quando o mosquito, a lista de mosquitos zera, quando você elimina todos os mosquitos da lista, isso daqui entra em ação. E aí ele faz uma série de coisas. Ou seja, se a rodada é menor do que 6, vou mudar isso aqui, vou botar 7, para a gente ficar com um desafio um pouco maior. A gente vai
aumentar a quantidade de mosquitos na lista, né? A lista fica maior, ou seja, a gente tem mais mosquitos em tela. Aqui ele está printando, ou seja, toda vez que a gente passa de rodada, eu fiz um comando aqui, um print, para ele printar exatamente o que a gente tem nessa lista de mosquitos, né? Com as posições de cada um. Ele soma mais um para o contador de rodada e mais um e o cronômetro recebe aquele tempo bônus, né? Que eu falei, que eram 4 segundos que a gente mudou para 3, se eu não me engano, né? Então tá, e aqui é a lógica do game over, ou seja, se o cronômetro chega no zero, você ficou sem tempo, acabou o jogo, ele vai primeiro fazer um fio, né, vai completar a tela toda com a cor preta e depois printar aqueles 3 painéisinhos lá, né, do game over exibindo as rodadas. Aqui ele faz o update de tudo, isso aqui tem que estar acontecendo a cada interação do loop, e aqui no final é quando o loop quebra, ele cai aqui e aí sai do jogo. Então vamos lá, vamos jogar. Eu mexi em umas coisas aqui, não sei, espero que ainda continue funcionando. Mas vamos lá, acho que vai dar tudo certo. Esperando a inicialização aqui. O vídeo já ficou longo, né, gente? Mas é muita coisa pra falar também, de falar rápido. Então vamos lá, o jogo começou aqui. Aqui, ó. Aqui nada acontece, né? Se eu printo fora, se eu printo dentro, a gente tem um hit aqui no nosso console. Tá vendo? E agora a gente tem uma rede de 3 posições. Tá vendo? E agora vai ter um de 4. Tá vendo? Cada tupa dessa aqui. Ih, sumi com um mosquito, meu Deus. Ah, ele aqui. Vamos lá. Seguir jogando aqui. E aí a gente, enfim, segue matando os mosquitos. E é isso, gente. Esse foi o Mosquito Killer. Vou encerrando o vídeo aqui para não ficar muito longo. Muito obrigado aí quem ficou até o final. E é isso, espero que vocês se divirtam. Tá lá no GitHub, quem quiser é só baixar e rodar na sua máquina. É um arquivozinho só, super leve, super fácil. Tá bom? Valeu, pessoal. Grande abraço. Tchau, tchau.